Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 14 de abril de 2022, os capítulos iniciais são Josué capítulo 9 e 10. Sou Mateus Ramos Pro. Vamos lá? Josué capítulo 9. O estratagema dos gibeonitas. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós. Como, pois, faremos aliança contigo? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? Donde vindes? Respondeu-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo que fez, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis dos amorreus, aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. E ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação
lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: Por que nos enganastes, dizendo: Habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenhas e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: É que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué fez os rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Gibeão sitiada por 5 reis. Capítulo 10. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente,
porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir como grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá. Não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova onde se tinham escondido e, na boca da cova,
puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. Versículo 28. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e aferiu a espada a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que, no dia seguinte, a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar a Laquis. Porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E, no mesmo dia, a tomaram e a feriram à espada. E totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo o Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu à espada. Todos os que nelas estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como fizera a Hebrom, a Líbina e a seu rei, também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra e região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Lucas capítulo 16, versículo 19 até Lucas capítulo 17, versículo 10. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Capítulo 17. Os tropeços. Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se, por 7 vezes no dia, pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moureira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? E que, antes, não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Salmos capítulo 83. Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Ó Deus,
não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Edor. Tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios, capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Mais um belo capítulo, caramba. Mais um, assim, belo capítulo. Esses dias eu tava no YouTube assistindo o Primo Rico, Flávio Augusto e o Rodrigo Silva, um arqueólogo, teólogo também, muito conhecimento das coisas bíblicas, da história bíblica, né? E o Primo Rico citou justamente esse versículo. Eu nunca tinha lido, primeira vez que eu li aqui na Bíblia. Já escutei ele falando, né? Já tinha escutado outras vezes. Mas se você refletir, você vai ver porque sua vida não saiu do lugar ainda. Nesse versículo, Provérbios capítulo 13, versículo 4. Mude sua vida com esse versículo. Esse versículo me tocou demais. Tinha dias que eu não fazia a leitura da Bíblia. E isso aqui é uma resposta ao que eu estava procurando esses dias. Lesh Lehar.